Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda parte da segunda lição Teoria dos Erros. Nesta aula vamos abordar com mais detalhes sobre os erros de medição. Então, bons estudos e vamos lá. Foi apresentado na aula anterior os objetivos desta lição. Então, nessa segunda parte da lição, o nosso objetivo é compreender o que é um erro e quais são os tipos de erro nas medições, compreender a importância de identificar essas fontes de erro em um processo de medição e compreender o que é precisão e o que é exatidão em um processo de medição. O erro hoje ele está associado para designar o afastamento entre o valor obtido em uma medição e o correspondente valor verdadeiro. Definimos aqui valor verdadeiro, o valor que teríamos numa medição ideal, caso ela fosse feita em condições perfeitas, com instrumentos perfeitos e operadores perfeitos. Então, uma vez que o valor verdadeiro ele não pode ser determinado, utiliza-se na prática um valor verdadeiro convencional. O erro, como foi abordado anteriormente, ele está sempre presente em um processo de medição. E para determinarmos esse erro, devemos conhecer o valor verdadeiro e, sabendo-se disso, deve-se sempre tentar identificar quais são as fontes que propiciam o erro e como essas contribuições podem ser reduzidas lá no processo de medição. Então, com isso, o valor verdadeiro ele nos permite introduzir, dentre outros, os conceitos de erro absoluto e o erro relativo. Nós vimos que há basicamente dois tipos de erro, o erro absoluto e o erro relativo. No tocante ao erro absoluto, eles correspondem à diferença algébrica, que aí pode ter sinal positivo ou negativo, entre o valor obtido e o valor verdadeiro. Ou seja, o erro absoluto vai ser igual ao valor medido menos o valor verdadeiro. Observe que devemos saber qual o valor verdadeiro do mensurado. Então, esse valor verdadeiro é o que chamamos do valor verdadeiro convencional. Então, o erro absoluto ele pode ser positivo, como foi falado, ou pode ser negativo. Então, ele sempre apresenta valor positivo ou valor negativo. Ou valor nulo, se o valor medido for igual ao valor verdadeiro convencional. Então, esse sinal ele será positivo, ou erro com sinal positivo, quando a medição estiver adiantada, se o seu valor for superior ao valor que obteríamos se estivéssemos realizando uma medição ideal. E ele será negativo, ou seja, com sinal menos, nesse caso consideramos uma medição atrasada, se obtivermos um valor inferior ao valor ideal. Em muitos processos de medição, informar o valor numérico do erro, ou seja, o próprio erro absoluto, ele pode não ser informação representativa sobre o processo. Nesse caso, podemos avaliar o erro sobre outra ótica e fazer um comparativo entre o valor verdadeiro e, nesse caso, entraríamos em cena o chamado erro relativo. Então, os erros relativos eles correspondem à relação ou à razão entre o erro absoluto e o valor verdadeiro do mensurado. Imagine, por exemplo, se você deseja obter a resistência de dois resistores, um com valor de 10 ohms e outro com valor de 100 ohms. Ao realizar o experimento, vamos supor que você obteve 11 ohms para o primeiro resistor, ou seja, um erro absoluto de 1 ohm. Já para o segundo resistor, você obteve um valor de 102 ohms. Neste caso, um erro absoluto de 2 ohms. Se analisarmos somente o erro absoluto, houve um erro de 1 ohm para a primeira medição e um erro de 2 ohms na segunda medição. Observe que na segunda medição, o erro absoluto é maior. Já se introduzimos o conceito de erro relativo, os resultados do erro eles podem ser bem distintos da primeira análise quando comparamos o erro absoluto. Então, para entendermos o que é o erro relativo, eles correspondem à razão entre o erro absoluto e o valor verdadeiro do mensurado. Então, o erro relativo ele também pode ser representado a partir de valores percentuais. Então, nesse caso, nós temos o erro percentual, que vai ser igual ao erro relativo vezes 100%. Para a análise anterior dos resistores de 10 e de 100 ohms, se analisarmos o erro relativo e o erro percentual,
teríamos um erro relativo de 0,1 ohm para o primeiro resistor e um erro percentual de 10%. Então, no caso, na primeira medição, teríamos esses valores. Já para a segunda medição, para o resistor de 100 ohms, nós teríamos um erro relativo de 0,02 e um erro percentual de 2%. Então, para minimizar os erros de uma medição, nós devemos conhecer quais são essas fontes de erro e, a partir do conhecimento dessas fontes de erro, implementar alguma medida de que forma que possa reduzir esses erros. Então, as componentes de erro elas são formadas basicamente através de três componentes, que é uma componente aleatória, uma componente sistemática e uma componente denominada de erro grosseiro. Então, abordando primeiro o erro grosseiro, então quando realizamos uma medição e obtivemos valores muito distintos da média, então é possível que durante aquela medição esteja ocorrendo um erro grosseiro. Então, geralmente ele é proveniente da falta de atenção ou pouco treino, pouca habilidade do operador, e o seu valor geralmente é facilmente identificado durante o processo de medição. Então, na medição de tensão, por exemplo, em um barramento, vamos supor que registramos 4 valores e na terceira medição foi anotado o valor 831.4. Observe que ele é um valor bem distinto dos demais e, consequentemente, aqui é bem provável que tenha ocorrido um erro de digitação. Então, em vez de digitar o 3, foi digitado o numeral 8. Então, aqui se enquadra como um erro grosseiro. Um outro tipo de erro que é bem comum são os erros sistemáticos. Eles são bem previsíveis no processo de medição e atuam sempre no mesmo sentido e podem ser eliminados mediante uma seleção de equipamentos adequados, também com processos de ajustes, e eles podem também ser minimizados em função do método e das condições de experimentação. Então, ele é um erro bem previsível durante o processo de medição. Então, observe que, analisando um painel de uma fonte de tensão, na figura da esquerda nós temos um painel com a fonte desenergizada, então, consequentemente, deveria aparecer um valor 0 aí no voltímetro do painel, no painel, e há um valor residual. Então, esse valor aí, ele vai provocar erros de medição quando a fonte estiver energizada. Então, na figura à direita aqui, com a fonte energizada, o valor registrado com a fonte energizada, ele vai ter uma componente de erro sistemático que vai somar, ou seja, o valor real aqui vai ser esse valor registrado menos o valor residual quando a fonte estava desenergizada. Então, aqui se enquadra como um erro sistemático. Já o erro aleatório, como o próprio nome sugere, ele é de natureza irregular e, de fato, ele não pode ser previsto durante o processo de medição. Então, esses erros surgem quando existe alguma limitação no processo de medição e esses parâmetros eles podem influenciar o resultado do experimento. Então, ele está associado à natureza das variáveis dos processos físicos, levando à alteração nos valores medidos. Então, esses erros eles não são previsíveis e eles devem ser abordados e eliminados e identificados a partir de métodos estatísticos. Então, nesse caso, a partir de uma série de medições, você vai obter um valor médio e a partir da média desses valores tem como você estimar qual é esse erro aleatório, desde que sejam seguidas todas aquelas condições de repetibilidade que nós abordamos na lição 1. Então, para entender melhor a diferença entre erro aleatório e erro sistemático, vamos analisar como exemplo o lançamento de bolas através de um canhão de futebol. Então, nesse caso aqui nós temos 4 tipos de canhões e eles vão lançar bolas para tentar centrar no centro do gol, tentar acertar o centro do gol. Então, o teste ele consiste em mirar o canhão no centro do gol, entre as traves, e efetuar uma série de lançamentos de bolas sem ajustar a mira do canhão. Ou seja, lançou a bola até o final. Aqui no caso foram feitos 10 lançamentos, sem necessariamente fazer ajustes ao longo dos lançamentos. Então, analisando os testes,
Observemos aqui que as bolas verdes elas ficaram próximas do interior da trave, mas possuem uma grande dispersão entre os valores. Então, os pontos que elas foram atingidos, ocorre uma grande dispersão. Uma hora a bola está acima, outra hora está à direita, outra hora está abaixo e assim por diante. Então, caso houvesse um 11º lançamento aqui, nós não conseguiríamos prever em que posição essa bola iria atingir. Então, nesse caso aqui, nós temos uma componente de erro aleatório. Já o segundo canhão, que lançará bolas amarelas, observe que as bolas se distanciam da trave, mas atingem sempre a mesma região próxima à trave. Então, nesse caso, se houvesse um novo lançamento, nós teríamos uma boa estimativa que a bola iria atingir praticamente a mesma região próxima à trave. Então, nesse caso, nós teríamos um erro sistemático no nosso canhão. Já o terceiro canhão, que está lançando bolas azuis, observe que as bolas atingiram o interior da trave e tiveram pouca dispersão entre elas. Então, nesse caso, o erro médio aqui ele pode ser aproximado de 0, o que corresponde a um erro sistemático praticamente nulo. E o erro aleatório aí, ele é considerado relativamente pequeno. Observe que as bolas estão predominantemente na mesma região da trave. Então, se fosse lançado uma nova bola, possivelmente iria atingir a mesma região onde as bolas azuis estão concentradas. Então, nesse caso aqui, nós temos um erro praticamente nulo. Já as bolas vermelhas aqui, lançadas pelo quarto canhão, elas registram uma alta dispersão entre elas e também uma grande distância se comparada ao centro da trave. Assim, tanto a componente aleatória como a componente sistemática, elas têm uma grande contribuição aqui nesse processo. Então, aqui nós temos o erro sistemático e também o erro aleatório. Então, e nesse caso, poderíamos considerar esse canhão lançando bolas laranjas como erro? Aí depende muito da análise. Observe que todas as bolas acertaram o gol, então do ponto de vista de mirar o centro do gol, há sim um erro. Contudo, do ponto de vista de acertar o gol, não há erro. Então, como apresentado, para conhecermos o erro, devemos previamente conhecer o valor verdadeiro. Então, se o valor verdadeiro aqui for tratado como acertar o centro do gol, nós teríamos alguns erros, mas se o valor verdadeiro fosse tratado como acertar o gol, aí nós não teríamos erros. Nós abordamos na lição anterior a incerteza e nessa lição trabalhamos também com erros de medição. Então, para fazer uma compreensão melhor entre a diferença entre erro e incerteza, nós podemos definir que a principal diferença entre os dois parâmetros é que o erro de uma medição ele pode ser minimizado ou supostamente eliminado, desde que seja detectado com clareza a falha no processo de medição. Já a incerteza no processo de medição, ou em qualquer processo, ela continuará sendo um intervalo de confiança das medidas. Ou seja, a partir de uma série de medidas, você vai definir qual é o intervalo de confiança que se estima que aquelas medições estejam presentes. Então, aí nós temos a incerteza. Lembrando lá que a incerteza de uma medição, ao apresentar o resultado de uma medição, você tem uma incerteza e esse resultado ele vai compreender uma faixa de valores, que quanto maior a incerteza, maior essa faixa de valores. Então, na prática, o erro de medição é uma diferença de valores e a incerteza de medição é uma dúvida quanto a esses valores, ou uma margem de erro. No processo de medição, esses dados eles devem ser analisados em uma fase posterior, ou seja, haverá uma segunda etapa que é justamente essa fase de tratamento dos dados. Então, os dados que são obtidos eles devem ser analisados e a partir dessa análise definir se aquela experimentação ela pode ser validada ou não. Então, em determinadas situações, há necessidade de corrigir os valores obtidos, desde que sejam conhecidos os erros naquele sistema de medição. Assim, nós abordamos aqui o conceito de correção, que ele é um valor adicionado algebricamente ao resultado que não foi corrigido na medição, ou seja, aos valores coletados durante o processo de medição, de forma a compensar um erro sistemático. Então, na prática, o resultado de uma medição ele será apresentado a partir da média dos valores medidos, mais ou menos o erro sistemático, se aquele sistema houver,
mais ou menos a incerteza de medição. Quando nos referimos a um processo de medição, há dois conceitos que também devem ser levados em consideração. O conceito de precisão e exatidão. Então, entende-se por exatidão a maior ou menor aproximação entre o resultado obtido e o valor verdadeiro. Ou seja, quanto mais próximo você está do valor verdadeiro, maior exatidão você terá naquela medição. Já a precisão ela está associada à dispersão dos valores e não necessariamente ao acerto dos valores. Então, quanto menor a dispersão dos valores, a partir de uma série de medições, maior será a sua precisão. Para entender melhor a diferença entre precisão e exatidão, vamos fazer uma analogia com o disparo de flechas contra um alvo. Então, poderíamos dizer que haverá exatidão se houver o acerto do alvo próximo ao centro do alvo. Então, no caso aqui, vamos considerar como acerto se as flechas atingirem a área vermelha ou a área amarela. Já haverá precisão se não houver dispersão entre os pontos atingidos. Então, no nosso primeiro caso, há uma grande dispersão entre as 3 flechas lançadas. Nesse caso, não há precisão no lançamento. Como também não foi atingida a área amarela ou a área vermelha, então nesse caso também não há exatidão. Então, neste caso aqui, ele é inexato e impreciso. No segundo caso, foi atingida a área vermelha. Então, nesse caso aqui, há uma exatidão quanto ao acerto do alvo. Contudo, as flechas têm uma grande dispersão entre elas. Nesse caso, houve imprecisão no lançamento das flechas. No terceiro caso, as flechas atingiram um ponto. Então, há pouca dispersão entre eles, ou seja, há precisão no lançamento. Contudo, essas flechas não atingiram a área vermelha ou amarela. Então, nesse caso, não há exatidão. Já no último caso, as flechas foram lançadas todas no centro e estão todas no mesmo ponto, sem dispersão. Então, nesse caso, houve exatidão e houve precisão no processo de lançamento. Então, foi apresentado nesta aula os erros de medição e quais os tipos, bem como a importância de identificar as fontes de erros de uma medição, e também foram introduzidos alguns conceitos de precisão e exatidão que eles serão importantes na escolha de instrumentos de medição. Então, não deixe de assistir à próxima videoaula. Nelas serão abordados os temas classe de exatidão de instrumentos e a importância do processo de calibração nos instrumentos de medição.